A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu 2 alertas neste início de semana para chuvas intensas, com volumes elevados e risco de cheias. O alerta é para a região metropolitana, sul, leste, litoral e norte do estado. O Vale do Taquari, o mais afetado pela passagem do ciclone no início do mês, também pode registrar tempestades e ventanias. 49 pessoas morreram depois da passagem da tempestade. E em entrevista exclusiva à TV Aparecida, o governador Eduardo Leite falou sobre os trabalhos de resgate naqueles dias, a dificuldade do estado em prever a dimensão dos estragos que seriam causados pela chuva e também afirma esperar menos burocracia no trabalho de reconstrução das cidades. Diante do triste cenário que assolou boa parte do Rio Grande do Sul no começo do mês de setembro, com as fortes chuvas que provocou enchentes em várias regiões do estado, a gente tem uma entrevista especial agora com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, obrigado, viu, por atender o nosso convite, obrigado por participar dessa entrevista com a TV Aparecida. Prazer poder conversar com vocês aqui, ainda que uma circunstância mais triste aqui dessa nossa história recente do estado, mas agradecemos aqui a visita também da TV Aparecida. Governador, primeiro eu queria que o senhor falasse como foi o trabalho do governo do estado na apuração do que aconteceu naquela primeira semana de setembro, sobretudo na região do Vale do Taquari. Nos dias anteriores, né, a nossa equipe da Defesa Civil tem todos os radares meteorológicos, o Centro de Monitoramento de Desastres, que é nacional, do CEMADEM, temos contratos também que nos fazem essas previsões do tempo. Tinham sido emitidos alertas, né, sobre chuvas muito fortes que viriam ali naqueles dias. O ponto é que esses alertas, na verdade, a partir desses avisos que a gente tem, eles até dizem que vai chover. Naquele caso dizia algo entre 70 e 150 milímetros, com a possibilidade de pontualmente chover 250 milímetros em determinadas regiões. Mas não é suficiente até aqui, isso é um dos pontos que a gente precisa avançar, sem dúvida nenhuma, para dizer onde que vai chover esses 250 milímetros. Diz que pontualmente, em determinadas regiões, pode chegar a 250 milímetros. Então, são histórias muito tristes que a gente acompanha. Naquela noite de segunda-feira, então, um trabalho intenso de remoção. Na terça-feira pela manhã, nas primeiras horas da manhã, assim que possível, nós mandamos para lá os helicópteros, né, do estado para poder, porque de noite não tínhamos como fazer esse trabalho, os helicópteros do estado não tem voo noturno, à exceção de um que nós compramos recentemente, inclusive para o Corpo de Bombeiros, e que estava na manutenção e que trabalhamos para rapidamente sair da manutenção na terça-feira e mandar para lá para fazer o resgate de pessoas. E foram centenas de pessoas resgatadas por helicópteros, além dos botes, né, do Corpo de Bombeiros. Governador, o senhor tocou num ponto que a gente quer aproveitar, inclusive, essa oportunidade para aprofundá-lo um pouco mais. A gente percebeu naqueles primeiros dias após a tragédia que houveram algumas divergências entre os institutos que emitem esses alertas e algumas declarações que o senhor deu. Afinal de contas, seria possível prever que uma catástrofe ambiental deste tamanho iria acontecer, que ia provocar tanto estrago ou não? Porque uma coisa é a imagem de satélite. Eu não sou da área, é importante dizer aqui, né? A gente acaba sendo, como governador, ter a necessidade de entender um pouco sobre cada um dos assuntos. Mas existem as imagens de satélite para fazer um monitoramento e principalmente uma previsão, mas que ela tem um nível de capacidade a partir de imagens de satélites. Você consegue ter mais precisão sobre o que efetivamente vem a acontecer a partir de radares meteorológicos, que identificam, então, o volume de água, o tamanho da gota em cada massa de nuvens que se aproxime, né, do estado, que se movimente, a partir de radares meteorológicos. E aqui a gente tem uma situação que já tínhamos apurado no passado, estamos em processo de contratação, temos a necessidade de melhorar, porque os radares que são utilizados, é o que a minha equipe me informa, são os radares da aeronáutica, que nem sempre
disponibilizam os conteúdos, por razões de segurança, por algum motivo. Então, nós estamos encaminhando a contratação de radares meteorológicos para ter mais precisão nesta previsão do que venha a acontecer no estado. Esse é um primeiro passo. Mas tem um segundo ponto, que é a questão do comportamento das águas nas bacias dos nossos rios. Então, é um desafio, sem dúvida nenhuma. Com os instrumentos que nós tínhamos à mão, foram feitas medidas. Nós podemos até revisitar essas medidas e ver que, olha, os alertas e determinadas ações poderiam ter sido melhores, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa aperfeiçoar sistemas, né, e métodos aqui de governança desse processo para poder ter a melhor precisão que garanta credibilidade aos alertas. Já que a gente está falando de futuro, de próximos passos com esses trabalhos que o senhor citou, governador, a gente quer que o senhor explique também um pouco do cronograma de reconstrução das cidades e da vida dessas famílias que foram afetadas, né? A gente sabe que será certamente um trabalho muito complexo, já que lida com questões como as dificuldades com o trabalho de habitação e também essa relação entre os poderes. A gente viu, inclusive, entrevistas em que o senhor pediu a ajuda do governo federal para que haja menos burocracia nesse processo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do planejamento, do cronograma para essa reconstrução, principalmente dessas cidades mais afetadas. A burocracia faz parte do serviço público, né? A gente está lidando com dinheiro público, um dinheiro que eu sempre digo, não, um dinheiro que é de todos, não é um dinheiro que não é de ninguém. Então, não dá para simplesmente, eu entendo que exista burocracia, é importante dizer isso. O que a gente não pode ter, o que eu digo, é o burocratismo, na verdade, um apreço pela burocracia, né? Não, preenche esse papel, agora tem esse formulário, agora tem que passar por não sei onde, agora passa por tal departamento, vira uma coisa insana, né? E eu costumo dizer que as pessoas que foram vítimas de um evento como esse não podem ser vítimas pela segunda vez da burocracia. A dificuldade por exemplo, né, na questão da habitacional, né? Quando você tem população que é atingida por um evento como esse, que está no cadastro único, que é um cadastro prévio, o governo já sabe, essas pessoas estão na extrema pobreza, na pobreza, você já tem um conhecimento prévio melhor, mais refinado a partir do cadastro único de quem são aquelas famílias. Mas boa parte das pessoas que foram atingidas nesse evento, nesse desastre que nós enfrentamos, são pessoas que não estão no cadastro único, né? É uma localidade bastante próspera até, essa do Vale do Taquari, e muitas famílias que foram atingidas não estão no cadastro único. Então, a solução para elas não é dar uma casa popular, por exemplo, né? A gente vai ter que ver outros instrumentos muito mais customizados, personalizados para as necessidades deles. Então, tem todo um trabalho longo aí pela frente. Tá certo, governador. A gente quer agradecer a participação do senhor nessa entrevista com a TV Aparecida, desejar a todos vocês do governo do estado um bom trabalho e também as nossas orações, o nosso desejo de que Deus abençoe todas essas famílias que foram tão afetadas por essa tragédia. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado.